se embelezando. Que isso? O que você tá fazendo, amor? Não ajustar a barba. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Mais uma vez com um convidado especial aqui nesse canal. Sou convidado? Não sei. Hoje eu trouxe aqui o meu marido para compartilhar com vocês a experiência de uma pessoa não diabética usando um sensor do Freestyle Libre durante 14 dias, né? Que é a duração total desse sensor. A gente não quis jogar mais dinheiro fora testando 2 sensores, né? A gente só testou um mesmo, no caso. Então, a gente vai mostrar para vocês as diferenças em relação ao comportamento de uma glicemia de uma pessoa diabética que toma insulina, que é o meu caso, tá? Que eu sou diabética tipo 1, pra quem não sabe, e de uma pessoa que é 100% saudável, tão saudável que dá até raiva. Começa contando a sua experiência, como é que foi pra colocar o sensor, o que você achou? Pra colocar, não dói. É tranquilo, super tranquilo colocar. Só seguir as instruções. Abre a caixa. Vou fazer um unboxing. Foi o que eu ganhei dos comentários, é isso? Fui eu que ganhei? Uhum, claro. Levanta a camiseta. Não! Abre isso aqui, certo? Não, primeiro passa Você o... vai passar o álcool. Porque você tem que passar o álcool pra ele ir secando. Colocar aqui onde, hein? No braço, na parte de trás, tá? Não. Pra incomodar menos, passa aqui assim. Aí. Só uma vez já é suficiente. Bem do outro lado? Não tem necessidade. Você quer ter certeza que tá limpo. Quero pegar uma infecção. Apoia na mesa. Encaixa o risquinho, ó. Peraí. É ali mesmo. Você é burro, cara, que loucura. Risquinho com risquinho, Jeg. Calma, peraí. Ah, tem Risquinho aqui, eu vi o com risquinho. Tá bom, tá. Isso. Agora você pressiona. Isso. Agora você tira e coloca no braço. Que medo. Aqui? É, onde a gente passou o álcool. Só apertar. Agora vai. E morreu. Doeu? Não é pra ter doído. Pode puxar bem delicadamente, por favor, pra você não arrancar. Isso. Agora você vai com o dedo em volta do Libre pra colinha ficar bem fixa. E agora você vai ativar o sensor. Como foi nos primeiros dias pra você na questão de colocar roupa, tirar roupa? Você sempre ficava lembrando do sensor ali ou você às vezes esquecia e tinha medo de arrancar? Raramente eu lembrava que o sensor tava lá, colocando a blusa, mas eu esquecia. Tanto que eu esquecia várias vezes de medir o... De vez em quando eu dava umas porradas e achava que ia sair. Principalmente colocando a camiseta ou coisa, ficava um buraco lá no gráfico que ele chegava no limite que o sensor ia medir. Pra quem não sabe, existe uma diferença entre ler com o leitor e ler usando o celular. Porque se você não medir com o celular por mais de 8 horas, por exemplo, que era o que acontecia com ele, é que um diabético provavelmente não vai ficar tanto tempo sem medir. Mas é que quando ficava mais do que 8 horas sem medir, ficava um buraco no gráfico. Porque, obviamente, você não passou o sensor, você não ativou aquelas 8 horas. Mas no Libre, no leitor do Libre, não dá esse buraco? É que nunca a gente fica mais do que 8 horas, né? Você Então eu não fica, sei. você não Não sei como que funciona, mas enfim, a ideal mesmo é que você meça pelo menos uma vez a cada 8 horas pra não dar problema, Eu entendeu? durmo 12 horas por dia. Não dá pra mentir. É mentira! Mas o seu gráfico não ficava sem Eu não durmo gráfico 12 horas por dia. só à noite. As várias vezes que você pegou, foi passar a noite e não tinha gráfico Eu passava, o dia inteiro. de manhã, na hora que eu ia tomar café ou tava na academia, eu lembrava de passar. Aí ficava trabalhando o dia inteiro. Esquecia, só ia ler de novo à tarde. Aí ficava 8 horas sem medir. Lembrando que ele não tem diabetes, tá, gente? Se você é uma pessoa diabética, pelo amor de Deus, se você colocou um sensor, use esse sensor, E leia se você não o é uma sensor. pessoa diabética, não coloque o sensor. Bom, a gente vai contar um pouco pra vocês da questão do comparativo de uma glicemia de uma pessoa diabética que faz a insulinização. Eu uso terapia de contagem de carboidratos e uso bomba de insulina. Então pode ser assim que eu tenha um pouquinho de diferença da minha glicemia pra uma pessoa que usa caneta, por exemplo. Sorry. Mas não vai ter tanta diferença assim. Ou seja, é um diabético que se cuida pra uma pessoa saudável que não tem diabetes e tá bem longe de ter diabetes, tá? Só pra lembrar, ele não tem sobrepeso.
sobrepeso, não tem nenhum problema de hormônios e tudo mais, a glicemia dele é super estável. O que a gente sentiu em relação à alimentação? O que a gente fez de teste aí? Conta pro pessoal. A gente tentou fazer alguns testes de comer besteira. A gente não toma refrigerante, por exemplo, foi a primeira vez no ano que eu tomei refrigerante. Só ele, tá? Eu evitava. Sim, lógico. Eu não tomo refrigerante. Qual que era o meu objetivo? É conseguir ficar com a glicemia mais alta que a sua, por exemplo, em algum determinado momento. E eu tinha curiosidade para saber, por exemplo, qual era o pico da glicemia para uma pessoa sem diabetes. Para onde ia a glicemia depois no pós-prandial, depois de almoçar, comer, né? A gente tentou com massa, a gente tentou com hambúrguer, né? O que temos? Hambúrguer com batata. Batata dupla. Não. Combo duplo. 2 hambúrgueres e 2 batatas? Meu Deus do céu. Vamos ver se ele passa dos 200. Pra ele, tá, gente? A gente tentou com comida japonesa, nós tentamos com pizza também. Comida japonesa rodízio. Ou seja, gente, dentro de 15 dias a gente comeu muita coisa que não era, especialmente eu, não era pra estar comendo. Mas era só em prol era por uma boa causa, né? Pra testar. Então, vamos lá. Um dos testes que eu achei que ia explodir o gráfico era comer um fast food lixeira. Aí a gente foi que não é lixeira, que eu amo KFC. A gente foi no KFC, que é frango frito. Hoje vai ter um teste especial. Vou testar minha glicose. A gente vai ver se essa glicose aí, essa glicemia vai subir com KFC. KFC pra mim sempre foi um negócio que subiu muito a minha glicemia. Carne com coca, que faz eu não tomei coca esse ano ainda. Essa é a primeira vez no ano que ele tá tomando Coca-Cola. Aí é um combo de hambúrguer com 2 filinhas, molho e batata e coca. Vamos ver o que vai rolar. KFC, pra quem não sabe, é frango frito empanado. Então ele tem bastante gordura. E depois ainda vai ter um sorvete. E ele vai tomar sorvete. Vamos ver se passa Na dos Comosa? 200. Pode ser. Beleza. Vamos ver se passa dos 200. Não fez nem cócega. Que merda, hein? Não é que não fez nem cócega. A minha glicemia normalmente estava baixa. Ela ficava na faixa de 80, 85, 90. No geral, ela ficava assim. A glicemia dele, pra vocês terem uma noção em questão de Eu tive alvo, algumas vezes. o alvo dele, o tempo máximo, assim, 90% do tempo a sua glicemia ficava entre 80 e 120. Não. 80 e 100. 80 e 100? Isso. Então. 100 era muito difícil, tá? Tava normalmente em 90 e aí tinha algumas hipos. Chegava a 70 e pouco e logo corrigia. É que pra quem não sabe, a gente tem hormônios que contrarregulam essas hipoglicemias. Então, uma pessoa que não tem insulina ativa no corpo, que é o caso de uma pessoa que não faz insulinização, que é uma pessoa saudável, esse hormônio é super ativo. Então, a hipoglicemia dele caiu, subiu. Caiu, subiu. Caiu, subiu. A gente percebeu que a dele tá um pouco baixa. Até melhor a gente fazer uma consulta aí com um endocrinologista pra ver que se tá normal, assim, porque tiveram vários episódios de hipoglicemia que ele não sentiu, tá? Não teve sintoma, mas que, assim, foi mais do que eu acho que é normal. Mas a gente, por exemplo, não comparou com a ponta de dedo pra saber. Tem que ver, por exemplo, se é porque no interstício tava muito baixo, entendeu? Tava baixando o interstício e aí, tipo, a da ponta de dedo estaria subindo e depois o interstício começou a subir também, sei lá. Mas eu não tive nenhum sintoma de hipo, não. Mas beleza, normalmente quando eu ia comer tava em 85, 90. No máximo, sim. Era raro tá assim. E aí nesse dia também era muito raro, antes de comer, estar abaixo de 80. Isso. Tipo, era... Os principais episódios de hipoglicemia que a gente viu era quando ele fazia atividade física. Sim. Que, obviamente, faz treino com personal, então a glicemia fica sempre em queda. A dele em nenhum momento mostrou seta de queda, né? Totalmente pra baixo, por exemplo. No KFC, eu tava a 90, por exemplo. Aí no pós-prandial chegou a 130, 135, mais ou menos. E não aumentou mais muito do que isso. Teve um dia aqui da pizza. Pizza. Comi pizza, saí de 84 pra 110 ali, né? Aí depois à noite eu tive uma hipo de quase 50 aqui, ó. Uhum. A única coisa que aumentou foi um rodízio japa, vegano, que a gente foi. Essa foi a coisa que assustou os dois, porque assim, o meu parâmetro não tava muito bom, porque eu tava doente, então eu tava tomando mais insulina do que eu
eu tomo normalmente e a minha glicemia estava bem mais descompensada. Só que no dia que eu tive o maior pico de glicemia dos últimos tempos, que já fazia acho que uns 8 meses que eu não tinha uma glicemia tão alta, foi no dia que a glicemia dele também subiu. Então, assim, eu tava me sentindo menos mal por causa disso. A gente foi no rodízio japa vegano, não tomamos nada demais, assim, não tomei refrigerante, tomei só água com gás. E mesmo assim, ó, às 21h30, minha glicemia saiu o dia que tá 80, 90 mais ou menos, e foi pra 178. E assim ficou. E ficou assim até umas 3 da manhã, assim. Isso foi às 21h30 e ficou até umas 3 da manhã. E a minha, assim, vou compartilhar com vocês, porque tava ruim mesmo. A minha glicemia, ela já tava meio que estável nessa época por conta da gripe. Eu tava gripada, tomando remédio, tava com a basal em 150%. E ainda assim, a minha glicemia ficava entre 120 e 180. Só que, nesse dia, o pré-prandial do Japa foi 108. O pós-prandial, 2 horas depois, eu medi, estava 120, a dele já estava em 170 e pouco. Aí eu falei, nossa, que ótimo, eu contei perfeitamente, fui dormir. Durante a noite, gente, era acho que 4 horas da manhã. 4 horas da manhã eu acordei com a glicemia em 340. Que merda, hein? Foi horrível. Eu tava passando muito mal. E aí tive que fazer a correção, tudo certinho. E aí quando eu falei pra ele que a minha glicemia tava super alta, ele foi medir a dele e ainda estava no mesmo tanto, né? Tava em 180 e ficou em 180 até mais ou menos a hora da gente acordar, né? Bom, mas foi esse o pico mais alto que deu na minha glicemia. E essa foi a experiência nesses 14 dias. O que descobrimos? Pessoas normais também têm pico. Só que o pico de uma glicemia de uma pessoa normal, não normal, né? Todo mundo é normal. O pico de uma pessoa que não tem diabetes e o pico de uma pessoa que tem diabetes é muito parecido, contanto que eu, por exemplo, agora que não estou doente, estou seguindo a minha dieta normalmente, estou fazendo atividade física, tudo bem, tudo bom. Os meus pré e pós-prandiais estão muito parecidos com os seus. Não sei mais, né? Porque agora eu tô sem Libre. Isso é uma piada bem gostosa. Com os seus quando você tava usando o Libre. Sim. No meu caso, eu tenho picos mais altos, por isso que meu alvo é maior. Por quê? Pode acontecer de eu comer e a insulina não ter tido tempo de fazer efeito antes daquele alimento que eu estou consumindo entrar no meu organismo. Só que existem alguns alimentos que dão um pico, tipo, que não significa nada praticamente pra minha glicemia, e existem outros alimentos que impactam diferente. O que muda? Insulinização. Se eu aplicar 15 minutos antes, eu tenho uma probabilidade muito pequena da minha glicemia chegar perto de 180. Então, assim, quando eu faço a aplicação correta, a minha glicemia fica tão estável quanto a dele, apresentando os mesmos tipos de pico. Assim, sempre a minha vai acabar passando um pouco, não tem jeito, tá, gente? Acho que o mínimo de uma pessoa diabética é 130 num pós-prandial. Que eu acho que não tem como você conseguir ficar 100, a menos que você tenha uma dieta específica lá que é muito difícil. Mas gostamos da experiência, né? Sim. Você acha que mudou a sua visão a respeito de usar o sensor? O que você achou? Eu acho que o sensor é bem interessante. Eu só não acho que para um diabético tipo 1 não dá pra substituir a ponta de dedo. A gente acabou não fazendo ponta de dedo no meu, mas você percebe que tem um pouco de diferença. Uhum. É importante fazer algumas pontas de dedo no meio do dia. Ó, de alvo, ficou 99% no alvo. Só que o alvo também tava 70 a 180, né? É que a gente colocou o alvo mais ou menos ali na... O seu é assim também? Eu coloquei o mesmo alvo que padrão. Padrão, assim, cada pessoa tem o seu alvo, tá, gente? Só que esse alvo de 70 a 180 é o alvo padrão, que é a recomendação pra geral, assim. Só que o seu endocrinologista vai ver qual que é o seu alvo. Não é essa de padrão pra todo mundo mesmo, não. Mas assim, pra você se manter saudável, 70 a 180 é o legal pra um diabético. E aí, por isso que eu coloquei isso pra ele. Só que eu acho que como o padrão dele não era assim, provavelmente o seu alvo seria de 70 a 130. Sim. Porque esse era o seu padrão. A glicada estimada de 4,9. Bateu com a do meu último exame, que era 4,8. Aí. Então, quer dizer que o Libre dele tava bem certinho. É do que é só 14 dias, né?
Mas ok. Mas é estimada. A estimada normalmente dá mais ou menos ali parecido. Sim. Então eu esperava que a glicemia dele fosse fazer bem mais oscilações. Eu também. Esperava que tipo, ia dar uns pós-prandial de 150, 140 o tempo inteiro. E não dava. E a gente se decepcionou um pouco, porque eu acho que eu testei isso numa pessoa muito saudável. Eu tinha que testar em alguém cagado, que aí ia dar mais certo pra mostrar pra vocês. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica aqui embaixo no gostei pra me ajudar na divulgação do canal. Curte e me segue aí nas redes sociais, que por lá a gente tá sempre aparecendo. Ele não, né? Mas eu tô sempre aparecendo. Um beijo enorme. Manda beijo. E até o próximo vídeo!